A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil é uma das entidades que fizeram pressão sobre o governo por mudanças na reforma tributária. Entre os pontos defendidos, alíquota de 0% na cesta básica, crédito para optantes do Simples Nacional e também teto para os limites globais de carga tributária. Para entender melhor, para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Anderson Trautmann Cardoso, que é vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Bem, é claro que os setores estão se debruçando sobre o texto aprovado na Câmara. Agora a discussão vai ser longa no Senado a partir do segundo semestre. Mas eu começo perguntando sobre a cesta básica. O senhor acha que a definição ficou a contento do setor ou mais coisas em relação à cesta básica devem ser alteradas? Tiago, esse é um ponto que nós conseguimos avançar muito no debate junto à Câmara. Deixo aqui registrado o nosso agradecimento ao deputado Aguinaldo Ribeiro, ao deputado Reginaldo Lopes, que abriram possibilidade de um amplo debate sobre o tema, consagrando um avanço em relação à proposta inicial. Especialmente porque, na nossa ótica, limitar a redução da alíquota a 50% somente para alguns bens traria, de fato, um incremento para itens essenciais como alimentos. Então, a modificação que conseguimos a partir deste amplo debate foi justamente ampliarmos os bens que serão beneficiados com a redução de 50%, né? Inicialmente tínhamos somente um determinado grupo de alimentos, e também consagrar no texto a redução a zero de itens de cesta básica. Então, essa pergunta é muito importante, Tiago, porque conseguimos não apenas um avanço em relação aos itens iniciais, como também termos uma redução a zero da carga tributária sobre algo que será consagrado agora na regulamentação, que são os itens que constarão desta cesta básica nacional, que até hoje nós tínhamos legislações esparsas, e esse é um grande avanço que temos com a reforma tributária, que é a unificação, além dos tributos, de alguns temas importantes, como o tema da cesta básica no que tange a tributação sobre consumo. Perfeito. Agora a pergunta do nosso comentarista, Diogo Schelp. Diogo. Anderson, bom dia. O texto da reforma tributária, ele aparenta permitir uma espécie de dupla desoneração da cesta básica. Primeiro, pela alíquota zero e segundo, pelo cashback. Como que o senhor vê que isso vai funcionar, essa dupla desoneração, ou há uma necessidade de esclarecer esse ponto no Senado? Esse é um ponto bem importante, Diogo. Obrigado pela pergunta. O que nós tínhamos como uma sistemática pretendida no texto original? Uma redução a 50% de alguns itens, né, alguns alimentos, como referi anteriormente, que já tinham a redução a zero de PIS e COFINS. Tá? 2 tributos sobre consumo que estão sendo extintos aqui para os telespectadores entenderem melhor. Mas nós tínhamos também legislações estaduais que consagravam as suas cestas básicas. Então, tratamentos, inclusive, para itens distintos, né? A cesta básica no Rio Grande do Sul é diferente da cesta básica para fins de tributação pelo ICMS do Ceará, de São Paulo. Então, agora nós teremos uma unificação. Com esta unificação, nós teremos 2 níveis de tributação. Né? O nível de tributação agora de 40%, houve essa modificação, a redução passa a 60%, inicialmente era 50%, passou a 60%, um avanço também em relação à redução de carga, e outros que serão consagrados na cesta básica nacional com alíquota de 0%. Além disso, a tua pergunta se refere especificamente ao cashback, que de fato é a possibilidade de devolução para algumas famílias previamente cadastradas do imposto pago na nota fiscal. Então, nós não estamos aqui somando mais um benefício, porque serão famílias de baixa renda que terão de volta aquele ICMS que eles pagaram em todos os demais itens. E, de fato, nós teremos aqui, por exemplo, no setor de serviços, uma oneração bastante grande, muito impactante.
era algo que nós debatemos, inclusive na Câmara dos Deputados, voltaremos a debater no Senado, medidas para amenizar o impacto deste aumento de carga para o setor de serviços. E aqui, só para dar um exemplo para o telespectador, um setor que para nós é muito caro e será severamente impactado, é o setor de tecnologia, o setor base da nova economia, que agrega valor, promove desenvolvimento, gera empregos de altíssimo valor agregado e que sai de um patamar de carga de cerca de 8%, um patamar de carga de 25%. Então, há um desincentivo no texto que foi aprovado, por exemplo, para esse setor. Então, entendemos que é algo que o Senado precisa corrigir para nós termos uma reforma tributária que, de fato, contribua com o desenvolvimento econômico do nosso país. Presidente, como ficam definidos os produtos que devem ser beneficiados com essa taxa zero de cobrança de alíquota da cesta básica, além dos já tradicionais conhecidos, outros tipos de itens podem entrar também nessa lista? Adriana, assim como diversos outros pontos, e essa pergunta contribui com o esclarecimento dos nossos telespectadores em relação a essa questão, ainda precisam ser disciplinados em nível infraconstitucional, em nível de lei complementar. Algo que a Jovem Pan vem noticiando e é um acordo de fato que houve na Câmara dos Deputados, é que esta lei complementar, quando for analisada, também tenha quórum qualificado, né? Não formalmente, mas mediante acordo. O que quer dizer isso? Para todos que nos acompanham, uma emenda à Constituição, ela tem uma votação que exige para sua aprovação 3/5 dos deputados. O mesmo vai ocorrer agora no Senado. Não basta a maioria simples dos 81 deputados, precisaríamos que 49, 3/5, portanto, dos deputados aprovem o texto para que efetivamente seja promulgado pelo Congresso Nacional. Se houver qualquer modificação de conteúdo, que não seja meramente formal, né, correção de texto, volta à Câmara dos Deputados para que haja novamente uma análise pelos deputados sobre a modificação que ocorreu. Então, esse quórum qualificado, pelo acordo havido na Câmara dos Deputados, Adriana, também será utilizado como referência para aprovação da legislação complementar. E nesta legislação complementar é que teremos, então, a lista dos alimentos beneficiados com a redução de alíquota em 50%. Que é importante esclarecer que os limites de tributação, não os percentuais, mas os limites foram já estabelecidos, ou seja, tratamento geral para todos aqueles que não estiverem nas duas exceções, ou alíquota reduzida, né, que é uma previsão do substitutivo que foi aprovado, ou regimes especiais diferenciados, que, como foi muito esclarecido durante o debate, não garante carga tributária diferente, mas garante um regime, um tratamento tributário diferente, porque a mera tributação pelo IBS e pela CBS, que são os dois tributos que foram aprovados, na sistemática de alguns serviços, algumas atividades, ela não se aplica na sua integralidade. E por isso precisa um regime especial de tributação. Presidente, há uma informação que os jornais de São Paulo trouxeram aqui, a gente já falou sobre isso aqui, mas é bom ouvir alguém de um setor, né, para falar sobre isso. A reforma tributária, com a votação na Câmara, pode ter uma emenda que permite estados a cobrar contribuições sobre itens primários e semi-elaborados para financiar fundos locais. O senhor tem alguma ideia de como que isso vai ter impacto no comércio? Tenho. Posso contribuir com esclarecimento. Acredito que seja um ponto bastante relevante. É um ponto de debate que foi inserido já na emenda aglutinativa, no final do debate. Qual é o grande sentido desta inclusão? Nós temos contribuições estabelecidas por alguns estados para o financiamento da infraestrutura daqueles estados, então para a pavimentação de rodovias, manutenção de vias, entre outros, de algumas contribuições sobre o agronegócio, né, sobre a produção primária.
E para permitir que haja uma substituição, já que esta contribuição está vinculada ao ICMS, como o ICMS vai ser extinto, havia uma necessidade de se ter uma previsão para contemplar as contribuições que existem já nesses estados. Vejam que no próprio texto tem uma vinculação com as contribuições previstas na legislação até 30 de abril de 2023, ou seja, inclusive anteriores ao debate que estamos travando agora, o debate da aprovação. Então, já vinculando aqueles estados que efetivamente tinham a contribuição instituída. Qual é a incidência aqui? Ela já ocorre. Então, meramente o que há é uma permissão no âmbito do texto aprovado de uma substituição paulatina desta contribuição com prazo certo para o seu encerramento. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com Anderson Trautmann, que inclusive comanda, vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais aqui do Brasil, para esclarecer um pouco mais sobre a aprovação da reforma tributária. Agora ainda há uma longa tramitação no Senado a partir do segundo semestre. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Bom trabalho. Obrigado a vocês pela atenção, sempre à disposição para debater temas tão relevantes como é o tema da reforma tributária. Muito obrigado, bom dia a todos. Igualmente, bom dia.